Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para compartilhar com cada um de vocês a palavra de Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com todos vocês hoje está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, que fala do profeta Elias e a viúva de Sarepta. Eu tenho certeza que Deus ele falará ao seu coração através dessa mensagem, assim como ele falou ao meu coração. Antes eu gostaria aqui de pedir aos irmãos que se inscrevam aqui no canal do YouTube, que também ative o sininho, deixe o seu like, escreva aí um pedido de oração ou um comentário, fique à vontade, tá bom? E quero pedir também aos irmãos aqui que comece a seguir aqui a página do Facebook, para você receber aqui os vídeos e as orações diárias que vão abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês aqui o seguinte, que a fé, a Bíblia diz que a fé, ela deve ter ação completa. A fé, ela tem que ter a ação totalmente completa, do início até o final da trajetória, até o final do compromisso, do propósito daquela pessoa. Veja que Elias estava vivendo uma situação e Deus disse assim para ele. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, isso aqui é Deus falando com Elias, o profeta Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Pessoal, eu falei para as pessoas aqui hoje o seguinte, que a primeira impressão é a que fica. E o que eu falei para as pessoas baseado nisso? Que Deus estava enviando o profeta Elias para ser alimentado, para ser cuidado por essa mulher, por essa viúva. E eu não sei, mas talvez, quem sabe, na cabeça de Elias, os pensamentos dele, talvez fosse: mas como que uma mulher viúva, ela vai me sustentar, ela vai me dar comida para mim comer? É só você ler, esses dias aqui eu falei sobre a parábola do juiz iníquo e também da viúva. E nessa época aqui, o que acontecia? O marido morria, ou quando o marido morria, a viúva, se o marido deixasse uma dívida, a viúva, era obrigação da viúva saldar a dívida que o marido deixou para trás. E quando ela não tinha condição de saldar essa dívida, se ela tivesse filhos, essa dívida teria que ser paga com seus filhos. Então imagina Elias está sendo enviado agora por Deus. A Bíblia diz que já fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, que não pingava na terra, uma seca muito grande, morreu muita gente, morreram muitas viúvas, é óbvio. Porém Deus estava enviando o profeta Elias para essa viúva, a viúva de Sarepta. Talvez ela chamou a atenção de Deus, alguma coisa ela fez que ela chamou a atenção de Deus. E aí disse o Senhor: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então veja que quando Elias chegou, qual foi a imagem que Elias viu?
A imagem que Elias teve foi de uma mulher apanhando ali, caçando ali lenha para fazer a última comida. Pessoal, preste atenção, a Bíblia fala de um punhado de farinha numa panela, um punhado, não mais do que isso daqui, um punhado de farinha. E a prova de que a farinha que ela tinha, o alimento que ela tinha era pouco, porque ela disse: está vendo aqui, eu estou apanhando lenha, e a lenha que ela apanhou era pouca. Ela apanhou 2 cavacos de lenha, está escrito aqui, ou 2 pedaços de madeira pequeno. Isso significava e significa que o quê? Ela não tinha muita comida para ser feita. O pouquinho que ela tinha, ela ia fazer com pouca lenha também. Foi o que ela disse para Elias. Ela disse: Elias, seu moço, homem de Deus, tão certo como o teu Deus é vivo, que eu não tenho nada cozido dentro de casa, e o que eu tenho não passa de um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas ela tinha alguma coisa. O que ela precisava agora era agir a fé, como diz a Bíblia, a ação completa da fé, uma ação completa do começo até o fim, acreditar, perseverar. E foi o que ela fez. Elias, quando chegou, Elias poderia ter duvidado. Elias poderia ter olhado assim, ter visto e ter pensado, ter falado: poxa, mas como que essa mulher vai me sustentar, se a comida que ela tem não passa de um punhado de farinha? A prova disso é que ela tem aqui só 2 cavacos, 2 pedaços de madeira, é a lenha. O fogo é pequeno, é pouco fogo, é pouca comida. Ela vai fazer a comida. Ela poderia escolher a razão, que a razão era fazer a última comida para o filho dela. E você vê que ela não olhou para esse lado, o lado da razão, que é o lado da emoção. Você vê que Elias não estava ali para consolar aquela mulher, mas pelo contrário, ele estava ali porque Deus falou para ele. Deus falou para Elias dizendo: Elias, vai, porque eu já dei ordem a uma mulher e ela vai te dar comida. Então Elias sabia de que ela lhe daria comida, embora a comida que ela tinha era pouca. Então você vê que Elias também teve a fé. Porque ele não duvidou de Deus. Porque ele não desanimou, porque ele não voltou. Mas ele disse: olha, a comida dela é pouca, mas Deus falou que ela é quem vai me sustentar. Ele não agiu com a emoção para chegar ali e dizer: olha, irmã, realmente a senhora tem razão, faz para o teu filho, é melhor você fazer para o teu filho. Mas ele disse: não, vai lá e faz primeiro para mim, e depois de fazer para mim, vai lá e faz para a senhora, faz para o seu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não faltará, e o azeite da tua botija nunca mais, ou nunca faltará. Então ele não estava ali para consolar aquela mulher, ele estava ali porque Deus enviou ele até ela para resolver a situação dela também. E você vê que ela teve fé. A situação dela não é idêntica à de Abraão, quando Deus provou Abraão pedindo filho, mas a situação dela é um pouco parecida, porque a comida que ela tinha era um pouco de farinha. Ela poderia muito bem ter dado prioridade, até porque já era a última comida dela, era o último alimento dela. Ela poderia saber de uma coisa: olha, é a última coisa, é a única coisa que eu tenho, eu não vou deixar de dar para o meu filho para dar para esse rapaz aqui. Mas pelo contrário, continuando aqui para me concluir, Elias lhe disse: não temas, está vendo? Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa
muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, meu irmão, minha irmã, a fé, ela deve ter ação completa. Para a fé não existe limite. Para a fé não existe acabou, que não dá mais, que não tem, não. Só que nós devemos entender uma coisa, que uma coisa é a fé, outra coisa são as emoções. E sempre nós vamos viver diante de uma situação aonde nós temos que escolher ou a fé ou a razão. Ela poderia ter escolhido a razão de dar de comer ao seu filho. Elias poderia ter chegado lá e ter consolado ela naquela situação, mas os dois estavam ali na mesma fé e no mesmo espírito. E a Bíblia diz que eles comeram muitos dias, a farinha não faltou e o óleo também não se acabou, até o dia que Deus fez chover na terra. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que Deus, Ele é poderoso para fazer até aquilo que você não imaginava. Talvez você tenha uma imagem, talvez você pense em alguma coisa, tipo uma saída, um escape, como você deseja ter a sua vida a partir de hoje, daqui para frente. E Deus, Ele tem poder para fazer melhor do que você pensa, melhor do que você imagina. Tá bom? Fique aqui com essa palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Mas talvez você esteja agora vivendo essa situação entre a fé e a razão. Escolha a fé, porque se você escolher a fé é poderosa. E Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Ele vai ver o uso que você está fazendo da fé, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós oramos aqui em o nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dê a provisão do Senhor, que o Senhor nos mostre, meu Deus, uma saída, um caminho para trilhar. Senhor, nos dê força, nos dê sabedoria, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Ajuda esse homem, essa mulher, essa pessoa que talvez chegou, meu Deus, numa situação que ela não vê mais uma saída, que ela não vê mais uma resposta, que ela não tem, meu Deus, nada ou pessoas que possam lhe ajudar, assim como essa viúva. Mas ela tem hoje, meu Deus, diante de si duas escolhas para se tomar, e que o Senhor dê a direção para que essa pessoa tome a decisão, meu Deus, de escolher a fé, a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que ela não pode ver. Meu Deus, abençoe esse homem, essa mulher, abre as portas de emprego, ó Deus, cura, liberta e transforma essas pessoas, eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.